E aí, rapaziada, tudo de boa com vocês? Bom, hoje estou trazendo aqui o nosso primeiro vídeo de física pro canal. Que inclusive eu quero até pedir desculpa pra vocês, porque eu vi que vocês pediram lá na seção de comentários pra gente trazer alguma coisa diferente de matemática, diferente de só resolver questão. Pediram algumas coisas de química, física. E a gente falou até que ia fazer, que ia ser da hora, só que no fim a gente não trouxe nada, né? Mas pelo menos a gente tá aqui, depois de um tempo, mais aqui. Então beleza, vamos lá. Primeira matéria que a gente vai abordar aqui em física vai ser alguma coisa de eletricidade. E esse tema, ele começou com uma questão, né? O pessoal estava meio em dúvida de como que resolve essa questão. E aproveitando esse vídeo, eu vou abordar o tema dela, né? Tipo, vou explicar qual que é a teoria, pá, pra não surgir dúvida. E do que é exatamente? Bom, vocês podem ver aqui que a gente tem um circuito elétrico, né? Tem os resistores, tem os componentes elétricos lá, carga. Só que o problema é que a gente está acostumado, né? Pelo menos é mais comum aparecer, né? Circuitos elétricos com só uma malha, ou então só uma carga, ou então uma carga no mesmo. Uma carga em série, né? Com essa outra carga aqui, que são geralmente mais fáceis de resolver. Só que, nesse caso aqui, a gente tem duas cargas. E elas estão em malhas diferentes. Ou seja, não dá pra gente tentar jogar um Kirchhoff aqui direto, que não ia rolar. Então, o que acontece? O que a gente ia fazer aqui? Por exemplo, se eu quisesse saber qual que é a intensidade, qual que é o sentido dessa corrente que passa nesse ramo aqui do meio. Então, isso ninguém sabia fazer, ou se sabia não de um jeito fácil, antes de um maluco chamado James Clerk Maxwell descobrir um método para fazer isso usando só a lei de Kirchhoff e a lei de Ohm. E é isso que a gente vai abordar aqui no vídeo de hoje. Bom, o que esse cara fez? Ele apresentou um método, né? Que inclusive eu vou passar um flashcard para vocês para ficar mais fácil de saber esse método. Mas ele passou como se fosse um passo a passo, uma receita de bolo, assim, para descobrir qual que é a corrente que vai estar passando nesse nó daqui. Enfim, qual que é a corrente desse resistor. E nessa questão aqui, a única coisa que ele está pedindo é essa corrente aqui, ó, essa corrente da primeira malha. Só que, para passar a teoria toda, eu vou resolver tudo da questão. Eu vou descobrir qual que é o sentido da corrente, da corrente 3 aqui, que vai estar passando pelo resistor 3. Vou descobrir, enfim, qual que é a direção, qual que é o sentido, perdão, né? Qual que é o sentido dessas duas correntes aqui. Enfim, vamos fazer de tudo. Então, beleza. Vamos começar. A primeira coisa que o método de Maxwell passa para a gente fazer é representar os geradores e os resistores. Representar como? Você vai pegar o seu lápis e vai fazer o quê? Bom, a gente tem aqui uma carga, né? O que a gente faz na carga? Como esse lado aqui está maior, né? Esse tracinho aqui está maior, isso aqui está menor, isso aqui significa que aqui vai ter que o polo positivo vai estar para cá e o polo negativo para cá. E nesse lado aqui, a mesma coisa. Polo positivo para cá, polo negativo para cá. Isso significa que a corrente ela vai estar correndo para qual sentido? Para esse, né? Então, beleza. A gente faz uma seta indicando o sentido dessa corrente aqui. Essa corrente, inclusive, que eu vou chamar de corrente E1. Porque está desse lado aqui, né? E essa corrente aqui de E2. E1 vale 10 volts, E2 vale 20 volts. Legal. Agora, a segunda coisa que o método passa é determinar uma corrente fictícia para os dois lados, para as duas malhas. E como é que a gente vai determinar uma corrente fictícia? Ó, eu vou te passar uma coisa aqui, ó, aqui você não encontra em lugar nenhum, hein, mano? Você vai usar o quê? Você vai chutar algum sentido para qualquer uma dessas duas correntes. Na real, para as duas, né? Mas enfim, você vai chutar um sentido. Como é que você chuta? Fecha os olhos e, sei lá, desenha alguma coisa aqui. O que sair vai ser o sentido da corrente. Acabou. Esse aqui vai ser o sentido da corrente, entendeu? Tipo, eu vou assumir, no máximo achismo, que a corrente dessa malha aqui corre nesse sentido. Beleza? No sentido horário. Isso a gente não sabe, tá?
A gente só chutou, a gente vai ver se isso aqui é realmente verdade depois. E a mesma coisa para essa malha 2 aqui. Você pode fazer diferente, mas eu vou fazer desse jeito aqui, ó. Como se as duas malhas estivessem correndo no sentido horário. Beleza, agora que a gente já tem uma corrente fictícia para a malha, a gente precisa representar qual que vai ser a queda de tensão para cada um dos resistores. Então vamos começar aqui pelo resistor da malha 1. Como a resistência vai estar sempre tipo, no sentido contrário à corrente, como é que vai ficar representado? No sentido anti-horário, beleza? Que está indo para a direita, que vai estar indo para a esquerda, fechou? E é assim que a gente representa aqui. E agora, quando a gente chegar aqui nesse resistor 3, fica meio subjetivo, né? Porque, poxa, tem essa carga aqui que vai estar gerando uma corrente. Só que quando a gente chegar aqui, esse ramo ele é comum para essa carga aqui, né? Então vai ter meio que duas correntes que a gente não sabe a ordem, não sabe qual que vai ser a direção de cada uma. Então o que a gente tem que fazer? Bom, vamos só seguir, né? Vamos continuar com a nossa corrente que a gente tinha determinado antes, ficticiamente, né? Não sei se essa palavra existe, mas estamos aí. A corrente vai vir para cá, né, no sentido horário. Nisso que ela virar aqui, vai chegar nesse resistor. Entendeu? Sentido contrário, entendeu? Vai chegar aqui, no sentido horário. Chegou no resistor, sentido anti-horário. E agora, já que tem uma corrente, uma outra corrente correndo nessa outra malha aqui, né? O que a gente faz? Bom, a mesma coisa. Como é que iria ficar? Já que essa aqui está no sentido horário também, vai estar rodando por aqui a corrente, né? Nesse sentido. Quando chegar nesse resistor aqui, vai ser o contrário, né? Então, se ela está vindo subindo, a corrente vai ser descendo. Então, beleza. A gente tem um outro sentido. Agora, vamos fazer desse outro lado da malha. Nessa outra malha, né? Tá lá no sentido horário, vai sair da carga e vai correr para cá. Nisso que chegar aqui vai ter uma corrente quer dizer, vai ter uma queda de tensão no sentido contrário, que a gente já determinou. Vai ser exatamente isso aqui. E quando a gente chegar aqui nesse resistor, de novo, sentido contrário, vai ser representado desse jeito. Beleza? Tá. Agora que a gente já determinou as correntes, a terceira coisa que o método que o Maxwell passou determina para fazer é o quê? Bom, a gente tem que jogar tudo isso numa lei de Kirchhoff para cada uma das malhas. Então, beleza, vamos fazer aqui assim, ó. Na real, deixa eu fazer uma coisa que eu deveria ter feito no início do exercício. Eu vou chamar essa malha aqui de X e essa malha aqui da direita, no caso a segunda malha, né, de Y. Tudo isso para ficar mais fácil de mexer depois nas operações, beleza? Agora que a gente já tem todas as possíveis correntes determinadas, você joga tudo isso numa lei de Kirchhoff. Se você não sabe o que é uma lei de Kirchhoff, o famoso KVL, ele basicamente diz que a somatória de todas as correntes de uma malha, de um circuito, vai ser igual a zero. E o mesmo serve para as tensões. No caso aqui, a somatória das tensões, né? E aqui a somatória das correntes. Tudo isso igual a zero. Então, beleza. Vamos seguir aqui e ver qual tensão vai estar positiva, qual tensão que vai estar negativa. Por que eu digo isso? Vamos lá. Vou seguir aqui, vou começar a corrente a partir daqui. Quando chegar aqui, tá vendo que a seta coincide, tipo, tá a favor, tá no mesmo sentido que essa corrente que a gente determinou ficticiamente? Então, beleza. O que a gente faz? A gente deixa positivo. Vai ser 10 positivo. Aí, beleza. Continuando aqui na corrente. Quando a gente chegar aqui nesse resistor, tá vindo para a direita aqui, né? Só que aqui tá vindo para a esquerda. Então, se tá vindo para a esquerda, vai ser negativo. Tá no contrário, tá no sentido contrário. Não está a favor. Então, quando a gente colocar aqui, nessa equação que a gente está fazendo, a gente não pode colocar somando, né? A gente tem que colocar subtraindo. Só que tem uma coisa. Quando a gente for colocar, a gente não pode colocar resistência. O que o exercício está nos dando é esses 5 ohms aqui. Só que não é ohms que a gente pode colocar aqui. Ohms representa resistência.
E numa lei de Kirchhoff, a gente só pode colocar as cargas, né? As diferenças de potencial. Então, o que a gente pode fazer para poder colocar esses 5 ohms aqui, né, nessa igualdade? Bom, você pega a lei de Ohm e você pode muito bem dizer que a diferença de potencial de algum componente é igual à resistência vezes a corrente elétrica, né, que está circulando ali naquele ramo. Então, beleza. A gente pode jogar isso aqui e jogar isso aqui na equação. Vai ficar como? Vai ficar 5 ohms vezes essa corrente que está aqui, que eu vou apelidar de corrente X, da malha X. Deixa eu deixar aqui para ficar mais fácil. E quando eu chegar aqui nesse resistor 3, a gente vai fazer o mesmo esquema. Já que está no sentido contrário, você subtrai, faz a resistência, que no caso é 10, vezes a corrente dessa malha, que no caso é IX. E beleza, você vai ter esses dois resistores aqui. Só que, pelo fato de ter uma carga aqui também, você também precisa considerar essa queda de tensão que vai ter aqui nesse lado do resistor, nesse outro lado da malha, beleza? Então, já que está a favor, né, a gente tinha estipulado que aqui ia estar no sentido horário, aqui também está no sentido horário, então como é que vai ficar? Soma, do mesmo jeito que a gente fez aqui na carga. Vai ficar 10 vezes... Só que quando a gente for multiplicar pela corrente, a gente não pode multiplicar por essa corrente aqui, tem que ser por essa corrente. Que, por acaso, a gente vai chamar de corrente Y. Então, fechou. Vai ficar 10 vezes corrente Y. Aqui ficou meio apertado, mas tudo isso está igual a zero, por causa da lei de Kirchhoff, beleza? Organizando essa equação de uma maneira melhor, vai ficar como? Tudo que tem a mesma incógnita pode ser somado, né? Então, aqui vai ficar menos 15 vezes corrente X mais 10 vezes corrente Y. Tudo isso igual a... Esse 10 que está aqui positivo vai passar negativo. Beleza. Você já tem a equação que você vai precisar para poder jogar no método do lado esquerdo dessa malha que está desse lado aqui. Beleza? Agora, fazendo a mesma coisa, o mesmo esquema, sem segredo, desse lado aqui do circuito. Eita, esqueci de fazer aqui. Mas, mesmo esquema, ó. Tá lá, positivo, negativo, beleza. Mesmo esquema. Começar a corrente desse lado aqui, vou estar correndo no sentido horário. Chegou aqui, sentido contrário, negativo. Vai ficar como? Menos 10 vezes I, Y, já que está desse lado da malha. Esse aqui está a favor. Mais 10 vezes IX. Porque está desse lado do circuito. Beleza, continuando aqui. Sentido contrário. Menos 20 vezes IY. Chegou aqui na carga para poder finalizar. Está no sentido contrário também. Vai ficar como? Menos 20 volts. Que eu não vou colocar porque a gente está só discutindo, só colocando na equação, né, as diferenças de potencial. Então, beleza. Igual tudo isso aqui a zero. A equação simplificada, como é que vai ficar? Tudo que tem o mesmo incógnita pode ser somado ou subtraído, enfim. E como é que vai ficar isso aqui? A gente tem menos 20 IY e menos 10 IY. Vai ficar como? Menos 30 IY. Mais 10 IX. Eita, fiz bobagem aqui, calma aí. Mais 10 IX. Isso aqui é um 10, tá? É que eu fiz de caneta, não tem como consertar, mas enfim, isso aqui é um 10. Tudo isso igual a esse menos 20 que veio da carga, que está negativo aqui, vai passar do outro lado da igualdade, positivo. Então, vai ficar da malha X, a equação fica menos 15, ix mais 10, e y é igual a menos 10. E aqui,
do lado y da malha, fica menos 30 e y mais 10 e x, tudo isso igual a 20. Fechou? Agora que a gente tem essas duas equações, a gente pode só jogar num sistema de equações e chegar no valor exato de ix e y, para então jogar né, nesse nó aqui e descobrir qual que é a corrente que está passando pelo R3. E sistema de equação, mesmo esquema. Você pode, mesmo esquema de sempre, você coloca a primeira equação em cima e a última você coloca embaixo. Certinho? Beleza. Agora que a gente tem essa equação, esse sistema de equações formado, a única coisa que a gente precisa fazer é, sei lá, você pode fazer por soma, você pode isolar um dos dois e jogar em outra conta. Do jeito que eu vou fazer, vai ser simplesmente multiplicar isso aqui por 3, porque eu tô vendo aqui que vai ter um 10y e um menos 30y, então eu vou só multiplicar isso aqui por 3. E vai ficar, aqui vai ficar menos 30, vai ficar menos 30 aqui, tá? Aqui vai ficar 30 e y positivo. E aqui vai ficar 3 vezes 15, 45. E, como tá negativo, vai ficar menos 45 e x. Beleza, o que a gente faz agora? A gente só soma uma equação com outra. E aqui, esse menos 30 vai cancelar com um 30 positivo. E esse 10 vai somar com menos 45, vai ficar menos 35. Isso aqui tudo vai dar menos 35 e x, que é igual a... Aqui está menos 30, né? Menos 30 somados com mais 20 vai ser menos 10. Agora, para descobrir o valor de ix, é só dividir um valor pelo outro. Já que os dois valores estão negativos e é uma igualdade, a gente pode só multiplicar por menos um dos dois lados. E aí vai ficar positivo. Esse x, isolando ele, vai ficar ix é igual a 10 dividido por 35. E você pode ficar à vontade para descobrir qual que é o valor de 10 dividido por 35. Só que, como já tá dando 20 minutos de gravação bruta aqui, e eu tô cansado que nem um sei lá o quê, eu vou usar a calculadora aqui. Você fica à vontade aí, tranquilo? Então, beleza. 10 dividido por 35 vai dar aproximadamente, não, exatamente, 0,285714285. Fechou? Vou deixar anotado aqui. Agora, perceba uma coisa. Esse valor aqui de corrente, ele deu positivo. Até aí tudo bem. Só que você tem que se atentar em uma coisa, que é se por acaso esse valor aqui der alguma coisa negativa. Se por acaso der um valor negativo, significa que a gente errou quando a gente foi estipular o sentido da corrente. Só que não precisa ficar bravo, não precisa ficar estressado, calma, porque o módulo a gente acertou. O módulo está certo. Por exemplo, se isso aqui tivesse um valor negativo, esse valor está certo. A única coisa que está diferente é que o sentido da corrente, se é direita, esquerda, cima, baixo, a gente errou. E a única coisa que a gente precisa fazer vai ser alterar, que aí vai dar tudo certo. Beleza? Agora que a gente tem aqui o valor de x, com esse valor de x aqui, você já tem a resposta da pergunta, que é x é igual a 0,2857 amperes, né? Já que é corrente. Só que você pode muito bem deixar em notação, deixar mais fácil, né, para ser lido, e colocar que ix é igual a 285 miliamperes, beleza? E agora que você já tem o valor de x, você pode só jogar nessa equação aqui e descobrir qual que é o valor de iy, que, por acaso, ia ficar como 10y, eu vou pegar essa equação aqui, né? Usar essa equação. 10y é igual a menos 10 menos 15 vezes ix. Ix é quanto? Esse valor aqui. Esse valor vezes 15 vai ser 4,2857, enfim. Esse valor aí. Esse número somado com esse outro
Aqui vai estar positivo, né? Porque tá negativo. Vou arredondar aqui para 4,28. Esse valor aqui somado, menos 10 somado com mais 4,28, vai ser 5,72, aproximadamente. E 5,72 dividido por 10, 0,572. Beleza? E aí você tem o valor aproximado de y, porque eu tive preguiça de copiar esse número inteiro e jogar na calculadora, enfim. Você já tem o valor aproximado de y e o valor exato de x, e com isso você já consegue descobrir o valor... Verdade, né? Esse valor aqui vai dar negativo, esse resultado aqui vai dar negativo, porque é menos 10 mais 4,28, que isso aqui vai dar menos 5,72, que no fim vai dar menos 0,572. E aí, o que a gente precisa fazer? Significa que esse sentido aqui da corrente que a gente assumiu no início da resolução não é no sentido horário. Significa que ela está, então, no sentido horário. Beleza? Quer dizer, no sentido anti-horário, meu Deus. Isso significa, então, que a corrente que vai estar aqui em cima não está no sentido horário, e sim no sentido anti-horário. Porque esse resultado aqui tinha dado negativo. Esse resultado aqui, ó. E, se você quiser arredondar, deixar num valor fácil de ser lido, isso aqui é aproximadamente 572 ou 571 miliamperes. Fechou? E agora que a gente já tem o sentido dessa corrente, da corrente da malha X, e o sentido da corrente da malha Y, a gente sabe, tem como saber qual que é o sentido da corrente do ramo, né? Que tem, na teoria, duas correntes e que seria fisicamente impossível. Pela lei de Kirchhoff, a gente sabe que tudo que vai estar indo de encontro com o nó vai estar somando, né? E tudo que estiver saindo do nó vai estar subtraindo. Então, e também a gente sabe que a soma de todas as correntes que estão indo de encontro com o nó tem que dar zero. Então, você concorda comigo que se as duas estão entrando, não tem como a última, né, a que está faltando, também entrando, aí estaria tipo, tudo somando, e se você for somar um monte de valores positivos e para no final dar zero, alguma coisa está errada ali, né? Então, a gente já pode assumir que a corrente que estiver saindo aqui vai estar obrigatoriamente saindo, né, no sentido, no caso, para baixo, e o valor dela vai ser a soma dessas duas correntes que estão indo de encontro. Que no caso vai ser 571, né, miliamperes, mais 285 miliamperes, que no final vai dar 856 miliamperes. Fechou? E se você só pulou para o final para poder descobrir qual que é a resposta do questionário, fica à vontade, é 285 miliamperes. Fechou? É isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se você curtiu, gostou da didática, acha que tem alguma coisa a melhorar, ou, enfim, sei lá, só quer deixar um agrado na seção de comentários aí, por favor, comenta, compartilha esse vídeo para quem mais estava em dúvida com essa questão, ou com esse tema em específico. E é isso, deixa seu feedback, estamos sempre tentando melhorar. Esse foi o nosso primeiro vídeo de física, desculpa pelo tempo absurdo que tomou, mas foi tudo na boa intenção e para que qualquer pessoa que vê isso aqui consiga entender de primeira. Beleza? É isso. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e até mais. Falou!